Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Se você é novo aqui, eu sou a Thay e eu ensino português para estrangeiros de um jeitinho brasileiro. São vídeos de curiosidades, dicas ou vlogs e humor, às vezes uma gramática de leve, tudo criado e pensado para você praticar a sua escuta de português. E fazer de conta que você está no Brasil conversando com uma brasileira, e é assim a melhor forma da gente praticar um novo idioma. É ou não é? E o vídeo de hoje é sobre comportamento preventivo em época de pandemia da Covid-19. Na verdade, esse vídeo é o que eu faço e não o que fazer, tá? Não sigam as minhas regras. Cada um com as suas regras aí. A minha é meio virginiana. Lá no começo dessa pandemia, a gente tinha várias orientações e a principal desde sempre é a fique em casa. Mas quando a gente precisa sair, também tem as orientações daquele momento de rua, que é para evitar que o vírus entre em casa quando a gente voltar. Na rua é lei, mas mesmo se não fosse, eu sempre saio de máscara. Mas quando eu saio para dar uma volta no meu bairro, por exemplo, pelas ruas, onde não tem tanta gente andando, pra que máscara, né? Então eu saio de máscara quando eu preciso ir a algum lugar fechado ou quando eu vou falar com alguma pessoa. E aí quando eu digo que se eu sair de casa a pé para dar uma volta pelo meu bairro e eu vou sem máscara, é porque não faz sentido a gente usar máscara ao ar livre, sem pessoas por perto. A gente sabe disso. Inclusive, quando eu saio para andar pelas ruas do meu bairro, às vezes é para passear e às vezes é para fazer caminhada, que é o meu exercício diário. Na verdade, não é tão diário e eu tenho que falar que não é porque a minha mãe está assistindo e ela vai me desmentir. E como é um tipo de exercício, é melhor a gente respirar oxigênio do que respirar gás carbônico. Acho que é mais saudável o oxigênio. Claro, eu levo a máscara comigo. Se alguém vier falar comigo ou se eu for falar com alguém, aí eu visto a máscara e tiro de novo Perdão, é que a gente tá em época de seca aqui no Brasil e qualquer coisa é motivo pro pessoal botar fogo em mato ou o mato pega fogo sozinho, né? Tá tão seco por aqui que o mato pega fogo sozinho. E aí eu corri porque quando isso acontece, o cheiro de queimada, a queimada em si, né, os gases da queimada tomam conta da cidade. E aí eu corri para fechar as portas e as janelas aqui de casa. Todo ano! É isso! Todo ano! O que eu tava falando? Tá, eu tava falando que eu ando na rua e quando eu encontro alguém eu visto a máscara e quando eu me afasto da pessoa eu tiro a máscara de novo. E aí quando eu vou a algum lugar fechado e se eu for pegar em alguma coisa de lá, como é quando a gente vai ao mercado, aí eu levo o álcool. Não que eu goste de usar álcool, eu prefiro 1.000.000 de vezes lavar as mãos com sabonete, mas eu levo o álcool. O correto seria levar álcool gel para passar nas mãos, mas o que eu levo é um borrifador com álcool líquido, porque assim, além de poder borrifar nas mãos, eu posso borrifar nas coisas que eu vou pegar, ou que eu já peguei, ou whatever. E aí falando sobre o mercado, que eu já exemplifiquei, tem uma coisa muito engraçada que a gente tá fazendo no Brasil e a gente sabe que não funciona, não adianta nada, que é medir a temperatura das pessoas na entrada do estabelecimento. Aqui funciona assim, quando você acredita em alguma coisa, ninguém consegue mais tirar aquilo da sua cabeça. Quero dizer, facilmente a gente acreditou que medir a temperatura na entrada de estabelecimentos é uma forma de saber se as pessoas estão contaminadas ou não. Começamos a fazer, já foi comprovado que não tem eficácia e a gente continua fazendo. Claro que não são todos os brasileiros que são assim, mas se existe esse tipo de situação, acredito que a maioria seja. Acreditou naquilo, nunca mais vai desacreditar. É muito difícil desacreditar do acreditado. Enfim, depois de fazer as comprinhas,
volto para casa. E aí, quando a gente chega em casa, tem algumas regrinhas. Regra número 1, entrar em casa sem os sapatos. Aqui a gente separou um par de tênis, um par de chinelo, um par de outro calçado qualquer. Todos que a gente queria, todos que a gente gosta de usar na rua, a gente separou para ficar numa sapateira do lado de fora da casa. E aí a gente sempre troca o sapato pelo chinelo de casa, porque a gente tem o chinelo de usar dentro de casa. Ou a gente usa esse chinelo ou entra em casa de meia ou descalço. Parece frescura, mas eu fiquei muito feliz quando todos nós começamos a fazer isso aqui em casa, porque assim a gente não traz sujeira da rua para dentro de casa. Seja vírus ou não, a sujeira tá lá na sola do sapato. E eu também já falei em outro vídeo que eu tenho um terceiro calçado, que é o meu chinelo de usar dentro do quarto. Eu juro que eu sou uma pessoa legal. Não sou. Regra número 2, tirar as roupas e tomar banho. Toda vez que a gente sai e vai a algum lugar fechado, tipo mercado, farmácia, padaria, comércios em geral, a gente não entra em casa com aquela roupa de maneira alguma. A gente tira a roupa ainda do lado de fora de casa, ou na lavanderia, ou num banheiro que a gente tem lá no quintal, fica só com a parte de baixo e vai direto pro banho. Minha mãe, por exemplo, sempre deixa uma toalha do lado de fora e aí ela entra com essa toalha. Aí quem não tá nem aí pra porra nenhuma, entra só de calcinha mesmo. E aí a roupa que foi tirada lá fora, a gente pendura no varal pra ficar lá tomando um sol. E aí chegamos no banho e o banho tem regras também. Não é só o corpo não, tem que lavar o cabelo também. Toda vez. Eu falo isso porque tem gente que lava o cabelo dia sim, dia não. Eu era assim. Só que agora, por exemplo, hoje de manhã eu fui no laboratório coletar sangue para alguns exames. E aí eu voltei pra casa e tomei meu banho completão. Agora há pouco eu fui na padaria comprar pão, voltei pra casa e tomei um segundo banho completão. E essa é mais uma noia brasileira que a gente não tá deixando de lado, que é tirar a roupa fora de casa e ir direto pro banho completo. Mas dessa eu tô gostando. Eu gosto muito de tomar banho, então assim fica todo mundo cheirosinho aqui em casa. E aí você se pergunta, se ninguém sai de casa, precisa tomar o banho do dia? E sim, precisa, porque hoje, pelo menos aqui na minha cidade, tá fazendo 39 graus Celsius. Precisa do banho. Ah, e antes de entrar em casa, a gente também lava as mãos no tanque pra poder abrir as portas com a mão limpa, direto pro banho. Com a mão limpa. Regra número 3. Limpar o que levou pra rua. No caso, eu sempre saio de bolsa e o correto seria chegar e lavar com sabão ou passar álcool. Mas eu só penduro ela no sol e ela fica ali por uns 3 dias ou até eu sair de novo. Regra número 4. Limpar o que chegou da rua. Sempre que a gente chega das compras, a gente higieniza aquilo que é de guardar na geladeira e larga o resto na varanda por uns dias. Se algum de nós estiver num dia virginiano, aí a gente limpa tudo e guarda tudo. Mas é sempre melhor economizar álcool, sabão e tempo, né? A luz solar é de graça e ela faz todo esse trabalho sem precisar da gente. Na verdade, já tá comprovado que nem precisa disso tudo, que quando a gente chega da rua, o vírus já morreu, mas a gente continua limpando. O que é bom, porque não é só vírus que tem no mercado. Tem rato fazendo xixi na comida também. Regra número 5, que não é bem uma regra, colocar uma cebola cortada ao meio em algum lugar da casa, ou em vários lugares da casa. Essa é uma lenda antiga que diz que a cebola atrai vírus e bactérias que podem estar circulando pelo ar e assim auxiliar na prevenção de gripes e resfriados, por exemplo. Porém, há riscos dessa cebola apodrecer e aí sim ela vai virar foco de proliferação de bactérias e fungos. Ah, morrer por causa da cebola a gente não vai. Deixa ela aí.
O tempo foi passando e a gente foi vendo que muita coisa não funciona. Uma delas é medir a temperatura quando a gente entra em algum lugar, porque nem todos os contaminados ficam febris. E assim, galera, nas mulheres eu até entendo, mas medir temperatura de homens... Alguém já viu homem com febre andando? Se você não entendeu a piada, provavelmente é só aqui no Brasil, mas eu não vou explicar porque eu tenho certeza que isso é universal. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido novas palavras. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal se você quer continuar aprendendo português brasileiro da vida real aqui comigo. Então dá uma curtida e se inscreva, isso tudo é muito importante para mim, para eu continuar trazendo aqui para vocês essas dicas de português do Brasil e você conseguir chegar no Brasil entendendo tudo que os brasileiros falam, que é bem diferente dos livros. Também não deixe de compartilhar os vídeos aqui do canal com outros amigos que estão aprendendo português, porque essa é uma ação já aprovada pela ciência de prevenção do vírus. Compartilhar o vídeo, ou curtir, ou se inscrever no canal. Tá comprovado cientificamente. Então, se você quer continuar vivo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.